Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode nos acompanhar pela internet, no www.tvcomunitaria.rio. Segue aí também o nosso telefone e o nosso e-mail para você fazer contato com a gente, ajudar a gente a fazer a programação, críticas e sugestões. Hoje nós vamos falar sobre um assunto histórico muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial, em particular a participação soviética na Segunda Guerra e a sua relação com os aliados. Eu estou aqui com João Pitilo, que é pesquisador da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que debate, estuda e escritor, inclusive, sobre esse tema. Primeiro, João, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer também a Alessandra Brits, que é da revista Intertelas, que providenciou o convite exatamente ao João para ele poder nos ajudar aqui nesse debate. João, a primeira pergunta é que recentemente, em junho ou julho, houve uma solenidade que acontece anualmente na França, que se fala e se capitaliza muito o desembarque na Normandia. Como é que você viu essa solenidade e por que o Ocidente dá tanta importância a esse episódio? Foi muito importante para o desfecho da guerra? Não, para o desfecho da guerra não. Ele é simbólico no quesito geopolítico, geoestratégico. O desembarque na Normandia ele foi um movimento heróico. Nós não podemos tirar o heroísmo daqueles combatentes que desembarcaram ali sob ferro e fogo. Mas aquilo ali foi uma tentativa muito mais do que política, do que militar, de reintrodução das forças ocidentais no continente europeu. O desembarque em meados de 44 é um momento onde o exército, as forças do eixo, estão em franco refluxo, em recuo incessante e já tinham sido duramente golpeados pelos soviéticos no leste. Nesse momento, os soviéticos já estão praticamente às portas de Berlim. João, essa sua dedicação a esse tema, qual a origem? A origem é o seguinte: primeiro, o compromisso em combater o revisionismo, né? O revisionismo ele se deu em vários aspectos. E no campo da história também, com a tentativa de falsificação da história, de subestimar o papel da União Soviética no combate ao fascismo. Então, quando você tenta escamotear, isso é um efeito do pós-guerra, isso é um júbilo da Guerra Fria, que o Brasil se subordinou. Ou seja, aqui no Brasil a gente não sabe, praticamente há um hiato disso, inclusive na academia, inclusive na historiografia brasileira, do determinante papel do Exército Vermelho na derrota das forças do eixo. Então, como ninguém estudava isso, eu me interessei pela questão não só ideológica, mas pelo compromisso com a verdade, de esmiuçar realmente quem ganhou a guerra. Você fala o revisionismo, é um termo... você se refere às forças que se consideram progressista, de esquerda, comunista, ou você está falando do revisionismo em geral do Ocidente, que tenta minimizar o papel da União Soviética? O revisionismo em geral. Aí a gente vai se abargar aí um campo da esquerda também que desconhece e quer desconhecer o papel da União Soviética e principalmente das forças da direita, do conservadorismo, que tende de diminuir o papel da União Soviética ou praticamente anular. Aí vem esse papel de superestimar o papel dos aliados e, como você falou no início, o desembarque da Normandia, que é mostrado na mídia, principalmente em Hollywood, há muitos anos. Nós somos bombardeados por grandes produções hollywoodianas que retratam que aquele movimento foi a pá de cal no fascismo, quando não foi. Então, e quais foram, então, os movimentos, ou qual foi o movimento mais decisivo depois de todos esses estudos que você fez, para dar um outro rumo à guerra? Fica difícil te apontar qual foi o decisivo, mas acho que a gente pode fazer são 3 batalhas que eu acho que foram muito importantes. A Batalha de Moscou, em 41, que é a primeira derrota do fascismo, a primeira derrota de Hitler na história. Naquele momento, a União Soviética mandou um recado para o mundo inteiro de que o nazismo não era tão forte assim. Depois, a superação soviética
e na Batalha de Stalingrado, uma batalha que ninguém acreditava na vitória soviética em Stalingrado, a não ser seus defensores. E ali é um ressurgimento do Exército Vermelho com novas táticas, novas estratégias, com novo material bélico, que vai revolucionar todo o movimento militar naquele contexto. E por último, a Batalha de Kursk, que é quando definitivamente as forças fascistas passam para a defensiva, e aí a União Soviética toma a ofensiva da guerra e passa a ter uma produção bélica voltada para a guerra maior até do que a Alemanha. E aí é um surgimento definitivo do maior exército da história da humanidade, que é o Exército Vermelho naquele momento. A gente, todos que estudam a União Soviética, estudam o desenvolvimento do socialismo, etc., tem muita compreensão sobre a Batalha de Stalingrado, né? E aquela frase famosa que é dita de que dali não podia se passar e tal. O que você diria dessa questão da coragem, da determinação nesse episódio em si de Stalingrado? A Batalha de Stalingrado ela não foi diferente de nenhuma outra batalha. Ela não foi diferente da Batalha de Moscou, nem de Smolensk. Em todas essas batalhas que aparecem menor na mídia, a determinação do combatente soviético foi a mesma. O problema é que, na Batalha de Stalingrado, o partido entra decisivo na questão, dizendo o seguinte: não há terra depois do Volga. Porque a União Soviética via de sucessivos recuos, entendeu? E não se tinha material bélico à altura. Naquele momento, o partido firma um pacto com o exército de que ele seria suportado à altura. Então, a partir da segunda metade da batalha, a partir de setembro de 42, as forças soviéticas já são supridas com melhores fuzis, com melhores munição, com canhões melhores, com blindados melhores, com uma aviação melhor. Então, não tinha mais o elemento do recuo. Era determinante que aquela vitória se desse em Stalingrado, porque, ao cruzar o Volga, os alemães teriam acesso a toda a riqueza mineral do Cáucaso. Petróleo, gás, e isso ia tornar os alemães uma potência praticamente imbatível. Então, os soldados em Stalingrado eles perceberam de que o Volga era a última fronteira. João, com a ascensão de Hitler e o sentimento antissoviético na França e na Inglaterra, quais foram as medidas adotadas pelo poder soviético no intuito de barrar a iniciativa conjunta possível contra a União Soviética? O Pacto de Não Agressão. O Pacto de Não Agressão firmado, chamado de Ribbentrop-Molotov, é uma tentativa soviética de frear o Acordo de Munique, de tentar frear a política do apaziguamento, porque a União Soviética ficou isolada naquele momento. E tanto a França quanto a Inglaterra tentava canalizar a ira de Hitler em direção a leste. Então a União Soviética chegou no momento de que, se ela não pactuasse com Hitler aquele acordo, para que ela tivesse tempo de se reorganizar, ela iria perecer, porque ela não tinha condição de enfrentar a Alemanha naquele momento com o beneplácito das forças ocidentais. Então, a União Soviética faz um movimento para fora de fazer o pacto de não agressão, que ele foi só um pacto de não agressão. Não foi nenhum acordo que a União Soviética assinou com a Alemanha de pilhar, de matar judeu, de saquear, de invadir. Isso não consta nos termos do pacto. E, internamente, a União Soviética aumentou seus mecanismos de controle contra a quinta coluna. Você vai ver que não há o advento da quinta coluna na União Soviética. E a produção industrial voltada toda para a guerra. Então, mas, obviamente que na luta ideológica, né, que existe do capitalismo com uma visão mais... uma visão socialista do mundo, uma visão mais humanitária, eles procuram colocar uma coisa meio nublado de quem foi pior. Eles dizem o que foi pior para a humanidade, ou quais os momentos piores da humanidade. Porque eles tentam minimizar comparativamente com o trabalho na União Soviética os malefícios, né, quer dizer, do nazismo, as mortes, o massacre. Então, tem um negócio assim, não pode ser o nazismo, nem pode ser o soviético, principalmente stalinista.
Quais foram as atitudes ou o resultado da ação nazista? Ela não foi exatamente o momento mais baixo que a humanidade chegou? Nós temos que ter claro o seguinte, a antítese ao nazismo é o socialismo. O nazismo é justamente o oposto do socialismo. Há uma confusão de tentar dizer que isso é a mesma coisa, que isso se confunde, são completamente diferentes. O fascismo é uma coisa, o socialismo é outra. Coisas completamente diferentes. Agora, a União Soviética, ela não, nesse momento que você reporta, ela ficou isolada, sozinha. E o Ocidente até hoje não fez uma autocrítica por ter consensualizado com o nazismo. Hitler é um produto da Inglaterra e da França, é um produto do anticomunismo anglo-francês. A União Soviética, ela responde a isso ganhando a guerra. Sem o socialismo, a União Soviética não teria condição nenhuma de ganhar a guerra. E o que se deu no mundo, pós-guerra, a formação de vários países socialistas, é uma resposta a isso, porque todos esses países do leste europeu que vão estar sob governos socialistas, eles foram ocupados pelo nazismo. E o único que resistiu a isso foram os comunistas. Os comunistas foram os primeiros a serem caçados pelo nazismo. Entendeu? Então, a vanguarda da luta contra o fascismo residiu na União Soviética e continuou residindo nos movimentos de libertação organizados pelos comunistas. Isso é sine qua non. E essas repúblicas soviéticas surgidas a partir da vitória na Segunda Guerra, como é que você analisa essa relação com o poder soviético? Ali foi um misto de alguns acertos, alguns erros. A relação com a União Soviética, de algumas, e foi algo muito pontual, né? Eu acho que o que embaralha aquele jogo ali é o golpe que vai se dar na direção da União Soviética com a subida do Khrushchev. A subida do Khrushchev, o advento do revisionismo, isso gera uma confusão ali muito grande e a partir de 75, a partir de 76 também, a disputa pelo bem-estar social, pelo bem material, essa coisa do Ocidente querer se rivalizar com o Oriente, na questão desse ponto que eu te falo, do bem. Né? Era muito destacado a ideia de que o leste europeu estava atrasado. Havia um atraso social muito grande e que o Ocidente despontava graças as belezas do capitalismo. Então, isso a União Soviética não respondeu isso à altura. Não que a União Soviética fosse um país pobre, mas ela não conseguiu disputar essa batalha midiática da Guerra Fria e ela foi perdendo aos poucos. E isso embaralhou muito o trabalho ideológico nessas ex-repúblicas soviéticas. Então, com o surgimento do revisionismo, ali se forma um bloco de oposição ao socialismo muito grande, a burocratização dos partidos, os partidos acabam se descolando da população, e aí você vai formar toda uma caixa burocrática que tem pouco trabalho de base. E acho que é justamente o contrário de todo aquele movimento que Lenin e Stalin fizeram, de tentar fazer com que a União Soviética fosse o mais horizontal possível, fosse o mais popular possível. Que tivesse e isso foi fundamental no processo da própria guerra, não? Sem isso não teria vitória. Porque o que Hitler... Sem um apoio interno, sem apoio popular. Uma coesão. O que Hitler falava da União Soviética antes de invadir? A estrutura está podre. Basta um pé na porta e tudo desabará. Tanto que todo o comando nazista programou a vitória para a União Soviética em no máximo 9 semanas. Ninguém acreditava que a União Soviética iria vencer. Por quê? Porque a propaganda contra a União Soviética foi tão forte que convenceu a todos de que a União Soviética era uma ditadura ferrenha, que o povo vivia com medo e que os nazistas, ao invadirem a União Soviética, iriam libertar essas pessoas. A guerra provou que não tinha nada disso. Muito pelo contrário, que a população apoiava cabalmente o partido e o exército. Tanto que se mobilizou para a guerra. Então, João, isso aí a gente vai, em outras ocasiões, poder aprofundar mais, porque esse é um debate que tem um pano de fundo, né, internacional de toda a luta atual, né, com relação a BRICS e tal, etc. Mas eu queria ainda, para a gente aproveitar mais esse seu conhecimento sobre esse assunto específico da Segunda Guerra e da União Soviética, poder você falar o seguinte: como foi a atuação da inteligência soviética, tanto no que diz respeito a descobrir o plano de invasão de Hitler e o posicionamento do Japão?
A União Soviética, isso é uma coisa bacana de se estudar. Nós temos poucas fontes aqui no Brasil, mas a União Soviética recebia informação do mundo todo, né? O serviço de inteligência, de informação e contra-informação soviético, ele era, sim, muito bacana. Era uma máquina que trabalhava 24 horas por dia com informação do mundo todo. A União Soviética sempre soube quando se daria a invasão. Ela só não sabia exatamente qual eixo ela deveria defender primeiro. Entendeu? Então há muita mentira dessa história de que a Inglaterra avisou a União Soviética e pegou ela desprevenida. Não é mentira. O problema é que a União Soviética era um país enorme, gigantesco, uma linha de frente gigantesca, e você não podia mobilizar tudo para todos os pontos. Então você tinha que escolher um ponto, e o governo soviético decidiu fazer uma defesa em profundidade e foi desgastando. Ela foi vitoriosa nisso. Ela desgastou a Blitzkrieg, tanto que ela chega às portas de Moscou e não consegue avançar. Agora, o serviço secreto soviético, ele colocou a União Soviética na frente de todos em vários momentos. Exemplo, a Batalha de Kursk. O exemplo, a hora que o exército soviético traz reforços para Stalingrado. A atuação dos soviéticos na Manchúria. A atuação dos soviéticos no Irã. A atuação dos soviéticos ao cruzar o Vístula na Polônia. Tudo isso, a União Soviética pegou os aliados e o fascismo de surpresa. Tanto que Hitler, quando sabe que os soviéticos cruzaram o rio Vístula em 1944, ele toma um susto, porque tanto ele quanto o Ocidente acreditavam que esse movimento ainda ia se estender por 6 ou 8 meses. E isso se dá em 30 dias. E sobre o front Japão, como é que você analisa a União Soviética, a relação com China e Coreia para resolver essa parada? A União Soviética foi fundamental ali, tanto que o americano, as forças imperialistas, vão desenvolver o Plano Colombo para aquela região, para deter o avanço do socialismo ali, né? A União Soviética, ela derrota o Japão, ela destrói o exército imperial japonês, praticamente. As bombas nucleares que os Estados Unidos jogam no Japão são desnecessárias, são outros instrumentos de propaganda, não havia nenhuma necessidade, nem tática, nem estratégia. Você está falando das primeiras bombas nucleares. Hiroshima e Nagasaki. Aquilo foi desnecessário, o exército japonês já estava praticamente derrotado e cercado. Então, toda aquela região do Sudeste Asiático, ela teve um movimento, desde a década de 30, ela tem um movimento comunista muito, muito forte, porque a União Soviética sempre trabalhou ali no projeto de luta contra o colonialismo. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento de Inglaterra e França naquele momento pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, as forças revolucionárias surgem ali em toda a região. E aí você vai ter, tanto no Vietnã, Laos, Camboja, Coreia, China, todos esses processos de luta, Birmânia, todos aqueles processos de luta comandados pelos partidos comunistas, pelos partidos socialistas, ela é fruto direto do combate que a União Soviética deu ali contra o imperialismo japonês. Agora, João, nós vamos caminhando para o encerramento e eu queria ainda levantar mais 2 aspectos, certo? Então, nós temos aí uns 5 minutos ainda para a gente conversar. Você falou das 3 mais importantes batalhas, Moscou, Cusco, né? Moscou, Stalingrado e Cusco. Isso. Como é que se desenvolveu? Você já falou um pouco sobre isso. Você teria mais alguma coisa a falar sobre como é que a relação da União Soviética com esses aliados e tal se deu a partir dessa questão? Tem alguma coisa que você queria destacar? A relação da União Soviética com os aliados, ela não foi assim tão harmoniosa. Olhando a documentação, a gente vê que a todo momento surgiam pequenos conflitos, entendeu? Principalmente pelo interesse inglês na região que a Inglaterra via como estratégia, que é ali perto da Polônia, Romênia, aquela região era uma área de interesse inglês, entendeu? A Iugoslávia, a Tchecoslováquia, esses países a Inglaterra tinha um interesse muito grande. E conforme a União Soviética vai se aproximando desses países e vai libertando esses países, os conflitos vão aparecendo. Mas tem uma coisa determinante. O Roosevelt, o presidente estadunidense, Franklin Roosevelt, ele tem uma relação muito, muito honesta com o Stalin. A todo momento ele tenta sentar, conversar, consensualizar. Eu não posso dizer o mesmo com relação ao Winston Churchill.
Os ingleses ali, ainda com aquele ranço colonialista, ainda tinham uma ideia de deter a União Soviética dentro de suas fronteiras. De ser desleal na aliança. A né? todo momento, a todo momento. Mas a União Soviética foi muito sagaz, até pelas informações que recebia de seus agentes no mundo todo. Então ela conseguia estar um passo à frente. E quem ajudou muito a União Soviética nisso foram os movimentos de libertação desses países, que muitas das vezes preferiam tratar direto com os soviéticos do que com os governos exilados em Londres. Porque todos esses países tinham governos fantoches em Londres. O caso mais emblemático é o da Polônia, que vai se criar aquela história absurda de Katyn, aquela que volta e meia isso aparece aí. É verdade. A gente pode marcar até um outro dia para falar sobre isso, mas isso é mais uma tentativa dos ingleses de deter a popularidade soviética, de usar os alemães e os ingleses, ainda fizeram algumas tabelas, alguns movimentos escusos durante o ano de 44. Agora, como você, para a gente encerrar, como você avalia, depois da vitória, né, a relação e a Guerra Fria que segue e tal entre a União Soviética e os Estados Unidos? E teve tentativas aí de ogivas nucleares, de jogar na União Soviética, etc. Como é que você analisa esse quadro pós-guerra? Foi muito ruim para o Ocidente e para o Oriente, porque a gente, aqui no Ocidente, nós fomos bombardeados com informações sobre essa história do espantalho do comunismo, que colocou todo o Ocidente numa ignorância tremenda. E houve recuo em vários lugares. Né? Aí quando você pergunta a uma pessoa que é comunista, ele fala um bando de bobagem na maioria das vezes, tem medo, não sabe nem o que é isso. E a União Soviética também teve que gastar muito dinheiro que seria para o social para se armar. Então essa corrida armamentista, isso não foi bom para ninguém. Mas uma coisa a gente tem que ressaltar, a morte do presidente Roosevelt acelerou isso. Entendeu? Eu acredito que se o presidente Roosevelt tivesse vivido mais alguns anos, a construção da ONU se daria em bases mais justas e teria sido atenuado alguns conflitos que surgiram no pós-guerra devido à ganância do imperialismo muito grande contra a União Soviética. Porque a todo momento eles acharam que no pós-guerra iria se dar a partir de uma União Soviética fraca e acuada. E acontece completamente diferente, uma União Soviética que surge muito mais forte do que ela entrou na guerra. Ela sai da guerra num país que é a maior potência militar convencional do planeta e logo depois vai se tornar uma potência cósmica. Então a União Soviética fez da guerra, né, aquela máxima. A guerra é a locomotiva da história. Ela pegou essa locomotiva e de fato transcendeu. Mas a Guerra Fria foi muito ruim. Isso não foi bom, não fez bem nem à União Soviética e nem ao Ocidente. João, eu sei que você é especialista nessa área da União Soviética e a Segunda Guerra, mas você teria uma opinião sobre a participação brasileira? Excelente. Nós temos que acreditar a participação brasileira, a presença firme do presidente Getúlio Vargas em querer discutir a questão mundo. O Brasil entra na guerra não porque ele quis, nunca foi um projeto do Brasil a guerra, mas foi o que sobrou para o Brasil para que, se ele quisesse ser um país grande. Esse país que está sendo destruído e desmontado aí aos poucos, foi um Brasil que custou o sangue de muitos brasileiros. De brasileiros que combateram como soldados da borracha, dos brasileiros que foram à Itália e dos brasileiros que pereceram no Oceano Atlântico, civis e militares. Então, o Brasil da Segunda Guerra Mundial foi uma tentativa de construção de um país autônomo. A presença do Brasil no teatro de operações da Europa é a ideia de colocar o Brasil entre as grandes nações. E o presidente Getúlio Vargas, com todas as críticas que a gente possa ter a ele no campo político, mas nós não podemos deixar de negar que ele foi uma pessoa que tira o Brasil de uma condição de agrário exportador para, ao final da guerra, estar discutindo de igual para igual com as grandes nações. Uma pena ter sofrido um golpe e aí ter entrado o entreguista do Dutra, que subordina o Brasil à Guerra Fria. E aí, quando o Dutra sai do governo, o Brasil está arrasado moralmente, politicamente e financeiramente. João, muito obrigado aí pela sua presença. E você tem aí 30 segundos para falar, porque você fez
pelo menos quantos livros sobre o assunto? 4 livros. 4 Lanço livros. o 5º agora. E como é que o pessoal encontra esse material? Na internet, só botar meu nome lá, João Pitilo, João Cláudio Platenic Pitilo, que vai aparecer meus livros. Eu quero agradecer a presença aqui na TV Comunitária. É importantíssimo a gente difundir esse trabalho de vocês aqui. É um contraponto à grande imprensa corporativa. E o trabalho que eu venho realizando é com um grupo. Eu tenho um grupo de colegas que a gente vai pesquisando sobre isso. Um professor ajuda aqui, um pesquisador ajuda ali. É a ideia da gente contar uma outra história sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso. Muito obrigado, João. E eu queria agradecer a você que nos deu a audiência e teve a paciência de nos ouvir. Lembrar que você pode acompanhar a gente ao vivo e a cores no mesmo momento do Canal 6 pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio, que está aí na sua tela. O nosso telefone, nosso e-mail para trocar ideias com você. João, nós vamos trazê-lo aqui outras vezes, com certeza, claro, com o seu apoio. Claro. Vamos analisar essa questão desses pesquisadores, desses estudiosos aí para a gente interagir aqui. Claro. E mais uma vez agradecer a coordenadora da revista Intertelas, a Alexandra Brits, por estar proporcionando à TV Comunitária se abrir para um debate mais amplo sobre as questões internacionais. Eu que agradeço. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio.